Eu estou querendo dizer o seguinte, aí eles vão dizer da crise do Estado. Não, nós não esquecemos o diagnóstico que foram feitos de 100 dias de governo, não esquecemos. Eu acho que a gente para de falar um pouco, porque a própria oposição fica nisso, né? Não, vou tocar para frente, vamos bola para frente, mas se quer, então, voltar no diagnóstico da situação que nós encontramos em Minas Gerais, nós temos condição de fazer aqui essa discussão. Porque se tem um componente da crise que o Estado vive hoje, que é o componente do cenário externo, internacional e nacional, agravado por uma crise econômica, agravado por uma crise política, que nós não podemos esquecer que, quando a presidenta Dilma foi reeleita, ela não teve condição política de implementar medidas que visavam reverter o cenário de crise econômica. Então, todos esses componentes e elementos agravaram a situação dos Estados. Ora, dizer que é uma questão pessoal, individual do governador como administrador, não procede. E aí, quando a gente vê o Estado do Rio de Janeiro, um rico Estado, grande produtor de petróleo, o rico Estado do Rio de Janeiro, decretar a mesma calamidade, o que isso significa? Não, aí a culpa do Aécio, e eu falo assim, a responsabilidade que o Aécio tem nesse processo todo, foi o fato de ter deixado 7,2 bilhões de dívida assim que Pimentel assumiu. Eu acho que o governador ele cometeu um erro com essa questão do regime, do decreto de calamidade, porque ele poderia ter feito antes, como foi feito no Rio Grande do Sul. Eu acho que o governador, já no primeiro dia de governo, ao identificar o que ele teria de orçamento, que foi uma superestimativa do orçamento, nós sabemos disso, uma subestimativa da despesa, e nós vimos isso, o governador deveria ter decretado o estado de calamidade já naquele momento. Déficit zero, choque de gestão, metas e resultados, uma coisa da pirotecnia, da comunicação, do marketing, maravilhoso, venderam isso para o Brasil inteiro, né? Mas como que, então, o déficit zero deixa um déficit de 7,2 bi? Como? Como que o déficit zero e esse exemplo de administração que governaram, sabe, deputada Marília, governaram num momento próspero do país, onde nós batemos recordes de crescimento econômico dessas últimas décadas. O Brasil crescia de maneira virtuosa, de maneira pulsante, gerando milhares de empregos, recorde na arrecadação. O Brasil ia bem, os estados se beneficiavam disso. Déficit zero, choque de gestão, maravilha contábil, mas a estrutura policial ficou sucateada, as escolas ficaram sucateadas, o Estado foi pentacampeão em desmatamento, o Estado entrega uma condição dos professores que não se cumpria sequer o piso nacional da educação. E aí, quando o governador chega ao ponto de ter que apresentar o decreto do regime de urgência, não faz, sabe, doutor Wilson, não faz com grande satisfação, o faz por uma contingência de momento, contingência orçamentária, administrativa, e para poder obedecer e respeitar os dispositivos na legislação, inclusive na lei de responsabilidade fiscal. Aí sobe o deputado aqui e fala o seguinte, porque a grande e brilhante lei da responsabilidade fiscal, que significa o controle dos gastos, coisa e tal, ele não cita que essa mesma lei de responsabilidade fiscal, no seu artigo 65, prevê situações adversas, como a que nós estamos vivendo, para que os estados possam decretar o estado de calamidade financeira ou calamidade fiscal e que possam cumprir alguns dispositivos e metas. Inclusive, nós estamos aí prontos para pagar 13º dos servidores, e isso precisa encaixar dentro de um cálculo contábil percentual, respeitando os limites. Não faremos, se a gente não tiver a decretação desse estado. E uma série de outros serviços que nós temos que prestar.